Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. É importante você se programar nessas duas próximas semanas para que você não se dispersa, né? Porque você não se dispersa na sua fé, na sua espiritualidade. Eu, particularmente, eu coloquei uma tarefa, né, um desafio que me edifica nessas duas semanas. Eu propus no meu coração em ler o Novo Testamento por inteiro nessas duas semanas. Em 14 dias, eu quero ler o Novo Testamento. E você faça alguma coisa, faça uma programação, faça uma agenda nessas duas próximas semanas, a qual você venha manter a sua fé ativa, né? Se você permitir que nessas duas próximas semanas você desligue, né, de toda essa conexão da comunhão, né? Vou retornar daqui a 2 semanas, você voltará muito aquém do seu estado atual. Portanto, prepare o seu coração, né, prepare o seu espírito para que você possa... Pedro fala de cingir o entendimento, prepara o seu entendimento, prepara a sua mente, né, para que você possa, nessas 2 semanas, não se distrair. Né? Essa é uma palavra que todas as vezes que eu menciono aqui na família De Blue, eu sempre lembro do pastor Ediel, que ele é muito, né, enfático sempre em nos ensinar sobre o vilão da distração, né? E isso é verdade, isso é uma grande realidade. A distração é um vilão sutil que, se você não se atentar, ele te sequestra e lhe causa grandes danos. Então, faça uma programação com a família, o que vocês vão fazer nos dias de não cultos, né? Faça uma agenda para que você, ao retornar daqui a 2 semanas, você esteja mais fervoroso, mais fervorosa. Amém? Já estaremos fazendo uma oração específica logo após a nossa meditação. Não saia daí, nós queremos orar por você, ok? Tito capítulo 2, nós daremos uma pausa na nossa série Sementes, né? Na terça-feira nós estávamos já alguns encontros falando sobre sementes, e nós daremos uma pausa e retornaremos quando voltarmos presencialmente. Mas essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Tito capítulo 2. Tito é uma carta pastoral de um pai a um filho, né? Um pai instruindo um filho a respeito do ministério, a respeito da vocação, a respeito da chamada. E nós ganhamos, então, a epístola de Tito, Paulo a Tito, com conteúdos extraordinários para o nosso coração. A nossa meditação é o capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ficar expositivamente no texto aqui, cavando palavra aqui por palavra, e isso será muito bom. Pega a sua caneta aí, a sua anotação, porque isso é importante para a sua mente. Versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu,
especial, zeloso e de boas obras. Amém? O tema da nossa reflexão, do nosso ensino esta noite, é sobre graça educadora. Graça educadora. O versículo 11 vai nos dar algumas verdades, pelo menos 3 verdades pontuais a respeito da graça manifestada. A primeira grande informação no versículo 11 é a respeito da fonte desta graça. Esta graça, ela emana de onde? Qual é a origem desta graça? O versículo diz: porque a graça de Deus. Então, a origem desta graça, ela é o próprio Deus. Deus é a fonte de toda a graça. A segunda grande verdade no versículo 11 é a respeito da natureza desta graça. O texto diz que a graça de Deus se há manifestado, uma alusão à encarnação de Cristo, trazendo salvação. Então esta graça, a natureza desta graça, ela é salvadora. A sua origem é Deus, a sua natureza é salvadora e a sua extensão, todos os homens. Esta graça, ela tem uma origem em Deus, ela tem uma natureza salvadora e ela tem uma extensão universal. O que é importante nós refletirmos esta noite é a respeito da salvação desta graça. Qual é o entendimento bíblico a respeito da nossa salvação? Qual é o discernimento que temos a respeito da nossa tão grande salvação, segundo o escritor de Hebreus, capítulo 2? Muitas vezes nós garantimos, defendemos que nós somos salvos, mas de repente nós não estamos entendendo, de repente nós não estamos discernindo a natureza desta salvação que nos alcançou. E esse é um texto que vai nos instruir a respeito desta graça educadora, desta salvação revelada. O que nós podemos aprender a respeito desta graça salvadora? O que nós podemos aprender e sermos amadurecidos com esta salvação revelada a todos nós? A primeira coisa, no versículo 2, a primeira palavra do versículo 2 diz que esta graça, ela ensina-nos, ela educa-nos. Você precisa entender de que a salvação, ela tem a sua obra, ela tem a sua matriz, ela tem a sua centralidade no nosso entendimento. Às vezes nós imaginamos que as grandes batalhas espirituais, elas são travadas por principados, por potestades, por os hostes infernais, segundo Paulo a Efésios capítulo 6. De fato, existe uma batalha com esses poderes. De fato, existe um enfrentamento de autoridade a toda esta realidade espiritual. Tudo isto é bíblico e é real, é fato. Mas precisamos entender de que a maior batalha espiritual que nós enfrentamos
não é de Efésios capítulo 6, embora seja ela verídica, real, legítima e genuína, mas é o que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 10. Quando fala de que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus contra as fortalezas. Fortalezas. Fortalezas, o que Paulo vai chamar de fortalezas? O que Paulo vai chamar de fortalezas não são demônios. O que Paulo vai chamar de fortalezas não são poderes diabólicos, não. O que Paulo chama de fortalezas é sofismas. Sofismas. O que é sofisma? Sofismas são mentiras transvestidas de verdades. Sofismas são entendimentos equivocados, distorcidos a respeito da verdade, instalado na nossa mente e no nosso entendimento. O pecado, uma das grandes consequências que o pecado vai gerar em nós na queda no Éden, é exatamente a deformação do nosso entendimento. Paulo vai dizer a Coríntios 4:4 de que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos homens. Existe uma cegueira, existe uma deturpação, existe um adultério, existe uma deformação radical no nosso entendimento. Após a queda, nenhuma conclusão. Após a queda, nenhum discernimento oriundo, emanando unicamente da natureza humana será genuína, será legítima, será nítida, será coerente. Todos os discernimentos provenientes do coração humano caído, todos os nossos dicionários existenciais, eles terão seus significados comprometidos, porque o pecado mexeu no nosso entendimento. É por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 2, de que a não conformação com este mundo precisa acontecer com a renovação do nosso entendimento. É por isso que Paulo diz que não é possível você experimentar, não é possível você viver, não é possível você praticar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus se você não renovar o seu entendimento. Eu disse na oração que Pedro instrui, estive lendo isso ontem, de que nós precisamos cingir o nosso entendimento. A ideia petrina é que nós venhamos preparar o nosso entendimento. Nós precisamos arrumar o nosso entendimento. E é interessante de que esta é uma tarefa nossa. Claro, com a parceria do Espírito Santo, com a parceria de Deus, claro, sem sombra de dúvida, mas existe uma coparticipação inegociável nossa. Você não vai anoitecer pensando equivocadamente a respeito de família, de papel de homem, de papel de mulher, e você vai amanhecer automaticamente entendendo tudo. Não, há uma batalha. Existe uma insistência necessária de prática, de empenho, de esforço, para que a sua mente, para que uma chave seja virada no seu entendimento. E o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa salvação, ela
intenciona agir na nossa mente, no nosso entendimento. A salvação ensina-nos. É interessante que o termo utilizado por Paulo aqui é o termo para instruir uma criança. O termo grego aqui é a instrução de um pai a um filho, a uma criança. E em segundo momento, essa é uma instrução, é uma admoestação com disciplina. A ideia aqui, se você cavar na etimologia aqui de ensinando-nos, a ideia aqui é de que o pai está ensinando o filho. E à medida em que o filho resiste, à medida em que o filho teima, o pai então vai admoestá-lo com disciplina, para que essa verdade possa ser vestida por esse menino, por este filho. Você percebe que então a salvação, ela veio a nós para transformar a nossa mentalidade a respeito de todas as coisas. Agora veja, o que esta graça vem nos ensinar? O que esta graça vem nos educar? Porque muitas vezes nós imaginamos que a salvação, ela é apenas um passaporte para o céu. É muito comum nós pensarmos de que salvação é uma passagem para a eternidade. Mas esse texto vai nos dizer que esta salvação, esta graça salvadora, ela nos educará a três coisas. Existem três verbos aqui que são conjugados pela graça salvadora, pela salvação de Cristo Jesus a todos nós. O que Deus intenciona fazer quando Ele te salvou? Aonde que Jesus quis chegar quando Ele te salvou? Qual era o desejo do coração de Deus a salvar a todos nós? Qual é o propósito da salvação? Paulo vai utilizar três verbos e vamos então caminhar sobre eles. Ensina-nos, primeiro, que renunciando, o primeiro verbo que Paulo utiliza, que a graça veio nos educar, que a salvação veio ensinar o nosso entendimento, é a respeito de renegação. É a respeito de uma renúncia. Existe um não que precisa ser estabelecido na nossa mente. A primeira coisa que a salvação opera no nosso entendimento é nós dizermos não. É nós abdicarmos. É nós abrirmos mão, renunciar, desapegar, romper, divorciar de algumas realidades danosas à nossa vida, tanto presente quanto futura. Qualquer que defenda que fora salvo e a sua vida pós conversão não for testemunhada por grandes renúncias, este tal ainda não conheceu a salvação. Porque a salvação, você imagina alguém que vem para Jesus com seus 40 anos, com seus 30 anos, 25 anos, você imagina, durante todos esses anos, ele foi discipulado por três fontes discipuladoras. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, dizendo que o ímpio ele é discipulado pelo mundo.
O ímpio, ele é discipulado por Satanás. E o ímpio é discipulado pela natureza pecaminosa. Você imagina alguém sob a influência de Satanás, do mundo e da natureza pecaminosa por 30, 40, 50 anos. E essa pessoa agora vem para Jesus. Você imagina quantas renúncias que precisam ser estabelecidas na sua mente. Porque é da sua mente, é do seu entendimento que procede todas as saídas da vida. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do entendimento. É do nosso entendimento que procede. Você imagina o quão hábitos pecaminosos, maneira de pensar equivocada que foi cimentado em nossa maneira de viver ao longo dos anos sem Jesus. E agora em Cristo, a primeira obra, a primeira operação que a graça vem operar em nós, renúncia, rompimento, estabelecimento do não. Agora veja, renunciar o quê? Paulo diz, renunciando à impiedade. A impiedade. É muito comum nós imaginarmos de que impiedade é você ver um traficante. A impiedade é você ver um adúltero, um ébrio. A impiedade ou impiedoso seria lá um político ou qualquer esfera que ele esteja corrupto. É muito comum nós imaginarmos que a impiedade fala de alguém que esteja nessas esferas de mudanismo, de drogas, de bebedices e assim por diante. Tudo isso é verdade. Agora lembre-se que a palavra impiedade, azebeia, não é uma palavra restrita a esta moldura de comportamento. Eu vi um bêbado, eis ali um ímpio, uma impiedade patente. Não apenas. Existe dentro da azebeia, da impiedade, um conceito de uma relação errada com Deus. Azebeia, impiedade, é uma relação errada. Uma relação com as motivações equivocadas com Deus. E isso amplia, isso dá um zoom no cenário do que é impiedade. Porque de repente você perceberá biblicamente que o filho pródigo, que pegou a herança do pai e foi desperdiçar dissolutamente, segundo o texto, ele é ímpio e cometeu impiedade. Porque ele entrou numa relação com o pai totalmente ruptora. Ele rompe com o pai. Ele se apropria da herança do pai, da bênção do pai, para gastar ao seu bel prazer. Ele é ímpio, isso é impiedade. Agora veja, mas o irmão mais velho, que ficou dentro de casa, que nas palavras dele com o pai, ele diz: pai, eu estou aqui há tanto tempo e eu nunca transgredi os teus mandamentos. Este filho também é ímpio. Ele também está na prática da impiedade, porque a sua relação com o pai, ela é errada, ela é equivocada. Então existe aquela impiedade patente aos olhos do ébrio, do viciado, do assassino, do homicida. Mas existe aquela impiedade que essa
ela é sutil. Porque essa é uma impiedade de alguém que frequenta cultos. Essa é uma impiedade que muitos destes tomam ceia, frequenta os templos, mas a sua relação com Deus, a natureza da sua relação é uma natureza impiedosa. O propósito, a razão, a motivação dessa relação, ela é equivocada, portanto, este está em impiedade. E o que o texto está dizendo é que esta salvação, ela veio renunciar, ela veio remover toda relação equivocada com Deus. Toda relação fora do coração de Deus, desarmonizado, desalinhado, esta salvação veio romper. Ela veio renunciar essa impiedade, essa relação equivocada com Deus, e ela veio renunciar a concupiscências mundanas. Em outras palavras, as cobiças mundanas. Em outras palavras, os desejos desenfreados mundanos. O apóstolo João vai dizer no capítulo 2 de que 3 são os poderes mundanos. Ou, se podemos utilizar, João fala de uma trindade mundana, quando ele diz que o que opera no mundo é a concupiscência da carne, a paixão da carne, o desejo desenfreado da carne. Ele vai falar da concupiscência dos olhos, do desejo dos olhos, das paixões dos olhos, concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Paulo agora, a Tito, está dizendo de que a salvação veio nos livrar, a salvação veio nos limpar, nos lavar de toda esta relação de cobiça, de desejos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus. Não são poucas pessoas que o que alimentam os seus desejos, eu vou falar bem devagar, não são poucas pessoas que os desejos que elas alimentam são desejos que Satanás podem atender, segundo a proposta que ele fez a Jesus no deserto. Existem desejos que são fruto de uma cobiça, que é fruto de uma paixão desenfreada, que esses tais desejos, se eles forem suplicados a Satanás, Satanás podem dar, porque foram esses que ele ofereceu a Jesus. Esse modo de vida aonde que eu me movo a partir das minhas carências, as carências da minha carne, que segundo Gálatas capítulo 5, as obras da carne, a cobiça, para eu satisfazer as minhas luxúrias, as minhas invejas, os meus ciúmes, os adultérios, as prostituições. É essa cobiça dos olhos, de eu viver a vida pautado naquilo que é aparente, em eu me submeter à ditadura das aparências. Paulo está dizendo, a salvação veio te libertar
dessa soberba da vida. Este olhar que contempla o seu próprio umbigo, o seu ventre, como ele escreve aos Filipenses dizendo que fizeram dos seus ventres o seu Deus. Ou seja, tudo que eu penso, tudo que eu oro, tudo que eu trabalho, tudo que eu opero, tudo que eu me esforço, é para nutrir o meu ventre. O meu ventre. E Paulo está dizendo, a salvação, ela veio, a graça salvadora, ela veio nos educar a dizer não para toda relação equivocada com Deus e a dizer não a todas essas cobiças da carne, dos olhos e da vida. É uma constante renúncia. É uma constante renúncia. Não são poucas pessoas que estão embriagadas pelo materialismo. Não são poucas pessoas que estão embriagadas pelo secularismo. Não são poucas pessoas que estão sequestradas pela soberba da vida, da existência. Entra para o casamento soberbo, pensando nele, pensando nela. Uma das metáforas que nós utilizamos muito para explicar o conceito de soberbo é o parafuso, rosca soberba. Você tem dois tipos de parafuso, o parafuso com porca, para apertar extremidades via uma porca, e você tem um parafuso rosca soberba, que é aquele parafuso que não precisa da porca. Ele auto se parafusa. Isso é soberba. Vai para a vida declarando independências relacionais, conjugais, paternais. Paulo está dizendo, a salvação, ela veio educar a você a dizer não a tudo isso. O primeiro verbo que Paulo conjuga como fruto da educação da graça salvadora é renunciar. Agora ele vai utilizar o segundo verbo, vivamos. Então a graça nos educa a renunciar e a graça nos educa a viver. A viver. Agora veja, eu fico maravilhado nesse texto, porque o texto não fala de uma salvação que veio nos preparar exclusivamente para ir ao céu. Porque muita gente alimenta este pensamento de que eu sou salvo para ir para o céu. De que toda a doutrina das Escrituras são verdades para me ensinar como ir para o céu. Não é em verdade isso. Não é em verdade. Mas isso não é exclusivo. Não. Percebe que a salvação, a graça salvadora nos ensina, primariamente, não é como ir para o céu. Não. A seta do Evangelho não está apontando unicamente para o céu. Não. O texto diz, esta graça nos educa, nos ensina a viver neste presente século. A salvação veio te ensinar a como a viver aqui e agora. A salvação não veio mudar a circunstância.
Muitas pessoas acham, porque agora eu sou salvo, eu não viverei, eu não passarei, Deus me isentará disso, daquilo. Muitas pessoas acham que a salvação é uma salvação de circunstâncias. É claro que existem algumas realidades que eu não passarei. Claro que um cristão nunca vai morrer de overdose. Claro que um cristão nunca vai morrer de cirrose, fruto de uma bebedeira, de um vício. Claro que não. Mas essa circunstância da vida, que vem para todos, aquela tempestade que veio para as duas casas. Não, o texto vai nos dizer que a salvação não vem para nos livrar disso. Não. O texto diz que a salvação veio nos educar. Como nós vamos viver aqui? Como nós vamos viver? Como que nós vamos enfrentar a pandemia? Como que nós vamos enfrentar o caos econômico, social, moral? O texto vai nos dizer que a graça salvadora nos educa como viver aqui e agora. Aproximadamente uma semana antes de Jesus ir ao Calvário, ele sobe ao monte. E quando ele chega no monte, ele é transfigurado. E ele se apresenta entre Elias e Moisés. O texto fala que o seu rosto foi como o sol no seu mais intenso fulgor. O texto diz que as suas vestes estavam brancas como a neve, que nenhum sabão do mundo seria capaz de tornar branco um tecido como a dele. O texto diz que uma voz saiu do céu dizendo: este é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Uma visão, uma experiência sobrenatural. O ambiente celestial se materializa ali. Uma semana depois, aproximadamente, Jesus está em um outro monte. E ele também está agora no meio. Mas não é entre Moisés e Elias. É entre dois malfeitores. O seu rosto não brilha como o sol. O seu rosto está ensanguentado, deformado, cheio de hematomas. Ele não está vestido de vestes brancas. Ele está nu. Não há uma voz dizendo: este é o meu filho amado. Existe voz dizendo: este é o impostor. Mas a pergunta que eu te faço é: o que mudou no coração de Jesus quando ele estava entre Moisés e Elias e quando ele estava entre os dois malfeitores? O que mudou no coração de Jesus quando ele estava resplandecendo como o sol, vestido de vestes brancas resplandecentes, ouvindo uma voz do Pai, confirmando a sua identidade? O que mudou no coração de Jesus quando ele estava entre dois malfeitores nus, ensanguentado, ouvindo vozes dos seus algozes de blasfêmias? Não mudou exatamente nada. É aqui que o Evangelho veio nos educar. Vivermos bem entre Moisés e Elias da vida é fácil. Ter um coração virtuoso no melhor trabalho, na melhor igreja, sob a melhor liderança, no melhor estado econômico, político, moral da vida, é fácil. Ninguém precisa do Espírito Santo para viver bem. Entre Moisés e Elias, tudo é favorável, tudo coopera para.
Não precisaríamos do Espírito Santo para nós vivermos bem em momentos favoráveis. Nós não precisaríamos do Espírito Santo para vivermos nesses ambientes perfeitos e reagirmos com alguns comportamentos convenientes. Agora, muda o cenário. É aqui que veio o Evangelho. É aqui que a graça salvadora se apresenta dizendo: eu vim, eu me revelei, eu me encarnei para instruir a vossa mente, para instruir o vosso entendimento a como viver entre os malfeitores. Eu vim vos instruir como viver virtuoso, dar frutos, frutificar, florescer, mesmo quando estáis ladeados das piores circunstâncias. É por isso que o Espírito Santo nos foi dado, para que nós possamos manter o nosso coração segundo Cristo, para que a nossa alegria, para que a nossa generosidade, a nossa fidelidade, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa compaixão, a nossa misericórdia, o nosso afeto, o nosso amor permaneça intacto, mesmo quando nós estivermos nos calvários, ladeados das pessoas piores possíveis à nossa volta. Querido, em nome de Jesus, é nesse estado de parentela confusa, conturbada, o Evangelho veio te ensinar a viver no meio disso. O Evangelho veio te educar a como você viver quando o marido não responde, quando o marido não funciona, quando a esposa não funciona, quando os pais não funcionam, quando os filhos não funcionam. Como que eu vou viver no meio de tudo isso? Como que eu vou viver? Foi para isso que a graça se manifestou, para educar a nossa mente. O que nós estamos orando a Deus, nem Jesus orou. Aliás, ele diz em João capítulo 2, dizendo: eu poderia fazer essa oração, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer esta oração, para que o Pai me livre disso. Eu não vou orar, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para que a minha luz brilhe nas mais densas trevas. É possível você viver neste presente século com todas as suas consequências, com todas as suas batalhas, com todos os seus embates, com todos os seus enfrentamentos. É possível você viver neste presente século como a luz da aurora que vai brilhando, até chegar dia perfeito. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! A igreja precisa entender que antes de nós irmos para o céu precisa vir para a terra. O reino de Deus precisa ser manifestado aqui e agora. É para isso que a graça se revela, se manifesta, se encarna, a nos educar. Porque se o Espírito Santo não nos ensinar, nós não saberemos. As nossas reações será semelhante ao ímpio. Deixa eu falar uma coisa. Se eu ir para o trabalho com as mesmas motivações do ímpio, eu não entendi a minha salvação. Se houver divórcio com as mesmas justificativas do ímpio,
alguma coisa está errada no seu entendimento à salvação. Se você se desespera com as mesmas razões que o ímpio se desespera, você ainda não aprendeu com a salvação. Você ainda é aquela criança que precisa de instrução ferrenha, aquela criança teimosa. Você ainda não compreendeu a natureza da sua salvação. Tudo mudou. Nós não podemos reagir nas mesmas intensidades, com as mesmas causas. A natureza, a Bíblia diz, Paulo vai dizer em Coríntios, no capítulo 5, na sua segunda epístola, de que nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Ninguém. A maneira com que nós enxergamos a vida das pessoas. Às vezes eu ouço de irmãos vocabulários. É inadmissível o crente xingar. Inadmissível palavrões saírem dos lábios de um salvo. Inadmissível. Inadmissível. Inadmissível alguns cristãos se portarem nas redes sociais com sedução, com sensualidade, com transgressões de princípios. Existem algumas postagens que você não identifica que ou ele ou ela é cristão. Você não consegue. Porque a sensualidade, ela não é exclusivamente feminino, não. Muitos homens são sensuais. Existe postagem em redes sociais, olhares, que você fala, isso aqui é um ímpio. Isso aqui é um ímpio. Não! Deus nos ensina a salvação, nos ensina a como viver nesse presente século como luz entre as trevas. Como a santidade e o profano. O puro e o impuro. A salvação veio nos ensinar a viver aqui e agora. Não estou falando de alienação. Estou falando de santidade, de pureza. Estou falando de retidão de espírito. E é isso que ele vai dizer na sequência. Qual é o modo de viver? Como que eu vou viver nesse presente século? Primeiro, de uma maneira sóbria. Uma maneira sóbria. A palavra sóbria, sofronos. O conceito é simples. Não deixe ser influenciado por nada que retire o seu equilíbrio. A ideia aqui é que o Evangelho, a graça salvadora, nos educa a viver de uma maneira sóbria. Aqui há um destaque para a vida interna, para a vida interior. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não se permita ser influenciado por algo de fora para dentro. Não deixa que aquilo que está acontecendo fora saqueia, furta a sua estabilidade, a sua sobriedade, a sua sensatez, a sua lucidez. Por quê que você tem entregado a sua estabilidade na mão das pessoas? Por que que você entregou o seu equilíbrio na mão das pessoas? O que elas falam falsamente, o que elas blasfemam, o que elas murmuram, o que elas mentem ao teu respeito, te desequilibra, desestabiliza, rouba o chão dos seus pés.
O Evangelho veio te ensinar a ser sóbrio. Não entregue a sua alegria, não entregue o seu equilíbrio emocional, não entregue a sua estrutura de vida nas mãos das pessoas. Nada do que aconteça à sua volta venha ser capaz de roubar o seu equilíbrio, a sua sensatez. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Às vezes eu fico olhando, eu gosto muito de família. Eu fico observando que às vezes a esposa coloca na mão do marido muita coisa. Às vezes o marido coloca na mão da esposa o que não deveria colocar. Às vezes nós colocamos nas mãos das pessoas aquilo que nunca deveriam estar lá. O que elas falam, o que elas pensam, determinam, ditam aqui dentro. Eu não estou dizendo que nós somos seres robôs, não. Agora, existe uma diferença entre alguém me ofender e eu me sentir ofendido. Existe uma diferença em alguém falar mal contra mim e eu acreditar que isso é verdade. E eu dar peso a essas palavras. Não. A graça não veio te ensinar isso. A graça não veio te ensinar isso. Isso aqui é o ímpio. Isso aqui é o ímpio. O ímpio vive assim. A esposa, o marido, os filhos, o patrão, os funcionários, as pessoas colocam na mão das outras a vida por inteiro. Não seja influenciado. Não seja influenciada por nada que rouba a sua sobriedade, a sua lucidez. Cuida do coração. É assim que você vai viver nesse presente século. É assim que você vai viver neste tempo. Sóbrio, lúcido. A sobriedade é um movimento para dentro. É um movimento interno. Mas percebe que diz, como vão viver nesse presente século? Também de uma maneira justa. Se a sobriedade é um movimento interno, a justiça é um movimento para fora. Para fora. Neste presente século, a graça veio te ensinar, te educar a viver relacionamentos terapêuticos, saradores, livres, libertos. Viver justamente é você não fazer das pessoas negócios. É você não se relacionar com elas pensando em si. Seja pequenando-as, seja inferiorizando-as, seja explorando-as. Viver nesse presente século, o Evangelho nos educa a viver de sorte que nós vamos servir uns aos outros. Os pés do meu próximo é o endereço das minhas mãos. Já estou com a bacia, estou com a toalha para servi-los. Vou considerar o outro superior a mim mesmo. O outro não é uma fonte, o quanto que eu posso receber dele. O outro é o endereço para eu derramar o que Deus me entregou em Cristo na salvação. Viver de uma maneira justa. Integridade no trato.
não é um toma lá da cá. É viver de uma maneira justa. Justa. Não é fazer juízo, é fazer justiça. E então, você vive nesse presente céu de maneira sóbria, um movimento interno, não ser influenciado por aquilo que rouba o seu equilíbrio, a sua lucidez. Viver de uma maneira justa, integridade no trato com as pessoas. As pessoas não são negócios. As pessoas não são meios para que eu possa alcançar as minhas cobiças. É eu entender que a vida não é o esforço coletivo para o meu bem pessoal, mas que a vida é o meu esforço pessoal para o bem coletivo. É eu chegar no ambiente e não perguntar o que eles devem fazer para melhorar para mim. É eu chegar em casa, é eu chegar na igreja, é eu chegar no trabalho e perguntar o que eu posso fazer para melhorar para todo mundo. Isso é viver de maneira justa. Maneira justa. E também de maneira piedosa. Sóbria, justa e piamente. Se a sobriedade é um movimento interno para dentro, se uma maneira justa é um movimento para fora, a piedade é um movimento para cima. Eu vou viver a vida aonde que Deus, a Eusebeia, é a fonte dos meus valores. Ele é a fonte. Ele é a fonte dos meus princípios. Como viver esse presente século de maneira lúcida, de maneira justa e de maneira piedosa. Piedade é a soma de todas as disciplinas espirituais. Todos os princípios e valores que devem nortear o meu relacionamento com Deus. A graça veio me ensinar a viver assim, neste presente século, seja em bonança, seja em tempestades. Em último lugar, para nós encerrarmos, o terceiro verbo que Paulo vai conjugar da graça educadora. Primeiro, essa graça nos educa, nos ensina a renunciar. Segundo, essa graça nos ensina a viver. E em terceiro, esta graça nos ensina a guardar. Aguardar o quê? Aguardar o quê? Aguardar a minha riqueza, a minha fama, o meu poder, os meus status? Não. Aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que o Evangelho nos educa a viver aqui nessa vida? É verdade. É verdade que o Evangelho nos educa a trazer o céu para a terra? É verdade. Mas é verdade que esse mesmo Evangelho diz: aqui não é a nossa última parada. O Evangelho, a graça salvadora, nos educa a viver a vida, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. É disso que o Evangelho veio fazer. É isso que o Evangelho veio operar em nós. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, eu quero convidar a você a guardar o seu coração, eu quero fazer uma oração muito especial ao seu coração após esse louvor. Não saia daí, não saia daí, não saia daí. Eu quero fazer uma oração muito especial. Quero fazer uma oração muito especial. Você precisa entender a pedagogia da sua salvação. Você precisa entender aonde é que Deus quer te levar. Você precisa entender o que significa ser salvo. O que significa um marido salvo.
O que significa uma esposa salva? O que significa pais salvos? Eu já ouvi algumas esposas dizer: pastor, se eu tivesse casado com um ímpio, eu acho que o meu casamento seria mais feliz do que com este homem. Ou vice-versa. Nós precisamos entender a natureza da nossa salvação. Não se fala apenas de sentar nos bancos semanas por semanas. Não fala apenas de uma nomenclatura. Fala de uma natureza. Fala de um entendimento regido, pautado, norteado, dirigido, maestrado pela graça salvadora, a saber, Jesus Cristo. Guarda o seu coração e eu já volto em instante a orar com você.